que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei, como lei? E respondeu ele e disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda, aleluia, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: respondeu bem, fazei isso e viverá. Ele, porém, querendo se justificar a si mesmo, disse: Jesus, e quem é o meu próximo? Respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores, os quais os desejaram e espancado, e se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, a qual veio, passou de longe. E de igualmente também um levita, chegando àquele lugar, o qual veio, passou de longe. Mas um samaritano que ia de viagem chegou aos pés dele e vendo, e moveu-se de íntima compaixão. Somente até aqui, irmão. Podeis sentar e glorificar o nome do Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia! Louvado seja Deus. Meus irmãos, quando eu leio esse texto do Evangelho de Lucas, do capítulo 10 e verso 25, eu aprendo aqui uma grande lição sobre o amor, sobre amar o próximo. E observe que, todavia que Jesus ele pregava acerca do reino de Deus, ensinando para que o homem vivesse segundo a sua palavra, segundo a sua obediência. Observe que todas as vezes que Cristo ele pregava, ele ensinava, sempre vinha doutores da lei. Sempre vinha aqueles doutores da lei que conhecia a lei, que preservava a lei, que guardava a lei. Porque segundo aquela época o homem era guardar a lei, tudo para ele era lei. Então Cristo, quando veio, ele veio para cumprir a lei, para que hoje nós não pudéssemos cumprir a lei, mas a lei de Cristo, que é a graça que nos foi dado, aleluia, porque pela graça nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, porque Ele já cumpriu toda a lei na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então hoje não precisa nós cumprir lei do Antigo Testamento, porque a lei já foi cumprida. Hoje nós cumprimos o novo mandamento que é de Cristo, que é a graça que nos foi dado, aleluia. Então não precisa nós guardar mais sábado, não tem essa história, negócio de dizer eu não vou comer carne de porco, não, porque ali foi dado para os judeus, aleluia. Então não precisa nós, aleluia, trazer algumas coisas do Velho Testamento para hoje. Como a irmã estava falando da circuncidância, né, irmã? Circuncidar, que hoje conhecido em nosso meio como aquela operaçãozinha chamada fimose, né? É assim, o nome que é dado, porque ali era um pacto entre Deus e os judeus, né, irmãos? Aleluia. Hoje é conhecido como aquela enfermidadezinha que o homem tem que cortar o couro, né, irmão? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Aleluia. Né? Então quando Jesus ele estava pregando, ministrando, observe que os doutores da lei, o intuito dele não era de interrogar Cristo, o intuito deles era de pegar Cristo pela lei, na sua palavra.
Eu imagino como se eles dissessem assim: rapaz, se ele se diz ser rabino, se ele se diz ser o mestre, então vamos pegar ele pela palavra, a palavra da lei, porque aí nós temos como argumentar uma culpa contra ele. É tão óbvio que quando ele leva aquela mulher perante a Cristo e vai dizer: segundo a lei, esta mulher tem que ser apedrejada porque foi pega em atos de adultério. Observe que Jesus, escrevendo no chão, ele se levanta com uma palavra e dizendo: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Sabe por que ninguém atirou? Sabe por que ninguém jogou? Porque todos pecaram, como diz em Romanos 3:23. Todos tinham pecado. É por isso que ninguém jogou a pedra. É por isso que ninguém acusou. Sabe por quê? Porque Cristo não veio para julgar e nem condenar, mas o julgamento e a condenação é que os homens hoje amaram mais as trevas do que a luz. Glória a Deus, aleluia. Então, doutores da lei, irmão, são um tipo de pessoas que conhecia a Torá e tinha uma responsabilidade de ensinar no templo. Aleluia. Era aquela pessoa que dirigia o culto, era aquela pessoa que tinha a responsabilidade de ensinar, de, aleluia, falar sobre a lei. Era aquela pessoa que direcionava a frente do culto. Doutores da lei são um tipo de mestre que ensinava, mas o que eles ensinavam não era graça, o que eles ensinavam era lei. Então observe, irmão, que hoje nós vivemos numa época em que ainda existem pessoas que estão trazendo a lei para o dia de hoje. Meu Deus. Existem pessoas, irmão, aleluia, que ainda argumentam o tempo da lei, oprimindo, aleluia, algumas pessoas por falta de entendimento da palavra. É verdade. Por falta de conhecimento bíblico da palavra. Tu tem pessoas que ainda usam essa estratégia da lei, aleluia. Mas a lei foi cumprida pelo Cristo. Aí observe que o doutor da lei vai chegar para Cristo. Olha a pergunta em que ele vai perguntar. Eita. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tendo-o dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Se Jesus estava dizendo no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, que ele era o caminho, ele era a verdade, ele era a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, com certeza, eles queriam interrogar a Cristo para pegar em uma palavra sobre a lei. É por isso que ele vai dizer: o que farei para herdar a vida eterna? Glória. Mas Jesus, conhecedor de tudo, vai olhar para aquele homem doutor da lei. E eu imagino que Cristo, aleluia, no pensamento aqui, isso aqui aleluia, é um pensamento meu, irmão. Eu imagino que naquele momento Cristo vai olhar para ele, e no pensamento de Cristo, aleluia, Cristo vai dar a resposta a ele com outra pergunta. Glória a Deus. Jesus vai responder a ele com outra pergunta, porque ele conhecia a lei. É tão óbvio que Jesus vai dizer: o que está escrito na lei como lei. Irmãos, tem pessoas que dizem que são 10 mandamentos, mas na realidade o total de tudo são 613 mandamentos. 613 mandamentos, aleluia, são todos os mandamentos, 613. É por isso que quando Deus vai olhar para a terra e vai dizer: eu não vejo nem o justo sequer para poder cumprir a lei. Glória. Aleluia. Porque o homem não conseguia cumprir a lei. É por isso que Cristo veio para cumprir. Então Cristo vai olhar para ele e vai dizer: se ele conhece a lei, então eu vou perguntar a ele o que é que está escrito na lei como lei. Aleluia, Deus. E Jesus vai fazer a pergunta a esse certo doutor, dizendo: o que está escrito na lei como lei? Aleluia.
Aleluia, Senhor. Então ele vai olhar para Cristo e vai dizer: amará Deus sobre todas as coisas. Irmão, já estava escrito na lei: amará Deus sobre todas as coisas. Então o que tem que estar na minha vida, primeiro é Deus. O que tem que estar acima dos meus projetos tem que ser Deus. O que tem que estar acima do meu negócio tem que ser Deus. Eu não posso amar Deus bombom, não posso amar Deus do mundo, para depois eu amar Deus. Não, eu tenho que amar Deus sobre todas as coisas, sobre coisas material, sobre prosperidade, sobre coisas terrenas. Eu tenho que priorizar primeiro a palavra de Deus, eu tenho que priorizar primeiro ao meu Deus, a casa de Deus, aleluia. Então observe que no começo de tudo falamos sobre Copa do Mundo, sobre jogo do Brasil. Observe, irmão, que quantos cristãos colocaram o primeiro jogo acima de Deus. Verdade. Operação. Mudaram as horas de culto para assistir jogo do Brasil. Verdade, viu? Tem Verdade. igreja que era 2 pessoas, aqui também bebê pouquinho. Mas eu conheço a palavra. Aquele que conhece a palavra, ele guarda, ele pratica. Mas eu conheço muitos que dizem: eu não vou mudar o horário. O horário vai ser esse. Por quê? Porque nós amamos a Deus acima de tudo. É. Verdade. Glória.